Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o método simplex para resolver problemas de programação linear de otimização, cuja função objetiva é uma função de maximização. Então nós temos um exemplo aqui que a função objetivo já foi dada e o conjunto das restrições também. Então a função objetiva é 3x1 mais 2x2 e nós queremos o máximo, o comando é maximização, e isso está sujeito às seguintes restrições. Primeira restrição, 2x1 mais x2 menor ou igual a 80. Segunda restrição, x1 mais x2 menor ou igual a 100. Terceira restrição, x1 menor ou igual a 40. Tem também a não negatividade, x1 e x2 maior ou igual a zero. O primeiro passo é pegar esse modelo, então, e transformar cada uma dessas linhas em linhas de equação ou equações. E a primeira equação, que é a equação da função de maximização da função objetivo, ela deve receber a seguinte ideia. A solução inicial é não produzir nada de x1 e nada de x2. Isso é um padrão. Começar o sistema simplex ou a resolução do método simplex considerando uma solução inicial onde temos 0 para x1 e 0 para x2. Então, a nossa função objetivo seria 3 vezes 0 mais 2 vezes 0. E isso seria igual a um z, um resultado de 0. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 0 igual a 0. E assim nós temos então a nossa primeira equação. 3x1 mais 2x2 igual a 0. Considerando uma solução inicial, não fazer nada de x1 nem de x2. Ainda restam 3 linhas de restrições onde devemos tirar o sinal de menor ou igual de cada uma delas e transformar num sinal de igual. Para isso, usamos um artifício de criar uma variável de folga para cada restrição. Então, notem que na parte de baixo, onde a gente já tem os sinais de igual, nós temos F1, F2 e F3, que são as variáveis de folga especificamente para cada restrição. F1 é a variável de folga da restrição 1, por isso ela aparece na restrição 1. F2 é a variável de folga da restrição 2, está aparecendo aqui. E F3 é a variável de folga da restrição 3. Então, nós temos na primeira linha 2x1 mais x2 mais F1 igual a 80. Na segunda linha de restrição, x1 mais x2 mais F2 igual a 100. E na terceira linha, x1 mais F3 igual a 40. Agora nós devemos criar as tabelas ou as matrizes, ou pelo menos a matriz inicial, que vai receber os coeficientes dessas 4 equações. Para isso, essa matriz vai ter um padrão. As colunas vão ser sempre as variáveis, nós temos todas as variáveis, inclusive as de folga. Então, o modelo tem x1, tem x2, tem folga 1, que é F1, folga 2, F2 e folga 3, F3. Toda matriz precisa ter as variáveis do problema. Além das variáveis, precisa de uma coluna padrão B. Essa coluna padrão B vai receber os coeficientes, é o que fica à direita do sinal de igual. Então, 0 para a primeira linha, 80 para a segunda linha, 100 para a terceira linha e 40 para a quarta e última linha da matriz. E as linhas são as linhas de cada equação. Então, nós temos 4 equações, teremos 4 linhas nessa matriz. A linha Z é uma linha especial, é a que aparece primeiro. Depois, L1 é a linha da primeira restrição, L2 a linha da segunda restrição e L3 a linha da terceira restrição. Agora devemos colocar os coeficientes nessa matriz. É muito simples, é só olhar para as equações que já estão aqui na tela no canto esquerdo. Então, a primeira equação é a equação de Z. x1 está presente nessa equação e seu coeficiente é 3. x2 também está presente e seu coeficiente é 2. F1 não está presente, então é 0. F2 também não está presente na primeira equação, é 0. F3 não está presente, também é 0.
E o B é o que está do lado direito do igual, que também é zero na equação Z. Agora a próxima equação, a colocar os coeficientes, é a equação da linha 1, que é 2x1 mais x2 mais f1 igual a 80. Então x1 vale 2, x2 vale 1, quando não tem nada de coeficiente aparecendo é 1, f1 é 1, porque f1 faz parte. Agora, f2 não faz parte da primeira restrição, então tem coeficiente zero. f3 também é zero. E b é o que está do lado direito do igual, que é 80. Agora vamos para L2, que é a restrição x1 mais x2 mais f2 igual a 100. x1 vale 1, x2 vale 1, f1 não faz parte dessa restrição, f2 faz parte, é 1, f3 não faz parte, é 0, e o lado direito do igual é 100, vem para a coluna B. E agora a última linha, que é a linha de x1 mais f3 igual a 40. x1 faz parte, é 1, x2 não faz parte, é 0, f1 não faz parte dessa equação, é 0, f2 também não faz parte, é 0, f3 faz parte, é 1, e o b vale 40, que é o que está do lado direito do igual. E assim a nossa tabela inicial está montada. Essa tabela inicial, ela não é uma solução ótima, porque a gente não está produzindo nada de x1 e nada de x2. Então, o meu z, se for, por exemplo, um lucro que eu quero maximizar, está dando zero. Então, a gente precisa aplicar o método simplex para gerar uma nova tabela e ver se essa nova tabela é ótima. Daqui a pouco a gente vai saber como saber se a tabela é ótima ou não. Então, como consideramos que a tabela inicial não é ótima por não fazer nada de x1 nem de x2, nós vamos aplicar um macete. Qual é o macete? Essa linha Z, que é a linha que eu quero maximizar, ela vai ter coeficientes válidos para as variáveis x1 e x2 e não válidos para as variáveis de folga, f1, f2 e f3. Os coeficientes válidos nós vamos deixar negativo. A gente faz somente isso na tabela inicial. Então, ao invés de 3, nós vamos deixar menos 3 para x1 e menos 2 para x2. Deixamos negativos os coeficientes. E agora, com os coeficientes negativos, nós podemos começar a trabalhar as regras para montar a segunda tabela. Então, quais são as regras? Nós escolhemos primeiro uma das variáveis da linha Z para ser a variável pivô ou a coluna pivô. Notem que x1 está amarelo e, nesse caso, ela foi escolhida para ser a coluna pivô. Vou colocar um CP aqui, informando que é a coluna pivô. Como que eu determino a coluna pivô? A coluna pivô vai ser aquela que na linha de Z tiver o coeficiente mais negativo. Nós temos, depois de colocar os negativos, negativo de x2, que é 2 negativo, e negativo de x1, que é 3. Então, 3 é mais negativo do que 2, ou menos 3 é mais negativo que menos 2. Então, essa vai ser a nossa coluna pivô. Depois, nós precisamos determinar qual é a linha pivô, e a linha pivô vai ser L1. Como que a gente vai saber que L1 é a linha pivô? Através da razão. Então, a gente tem que criar aqui a coluna razão, ou preencher a coluna razão, para saber qual vai ser a linha pivô, depois que a gente já escolheu a coluna pivô. Então, para isso, o que a gente faz? A gente divide o valor da coluna de B pelo valor do elemento pivô de cada linha, que é determinado pela coluna pivô. Então, se eu tenho a coluna pivô, eu vou ter um elemento pivô para cada linha. E eu vou dividir seus respectivos Bs por esses valores, exceto da linha Z. A linha Z não tem razão, então a gente coloca um não declarado aqui. Agora, essa linha L1 tem, vai ser igual a 80 dividido pelo elemento pivô, que é 2. É 2 por quê? Porque a coluna pivô é x1. Então, temos 40.
Agora, na próxima, nós temos 100 dividido pelo elemento pivô dessa linha L2, que é 1. E depois nós temos 40 dividido pelo elemento pivô dessa linha, que é a linha 3, que também é 1. Então, nós vamos escolher qual linha para ser a linha pivô. Aquela linha que tiver a menor razão válida positiva. Porque se for negativa, a gente não escolhe aquela linha, deixa ela de lado. E a gente deve escolher entre as positivas a que tiver menor razão. Aqui nós temos um empate, 40 e 40 entre a primeira e a última. Quando há um empate, tanto faz escolher uma como a outra. O que pode acontecer é que a escolha de uma ou outra pode levar a uma resposta mais longa, mais tabelas, mais iterações. Mas aqui eu vou escolher a L1. Então é por isso que a L1 está amarela, porque ela é a linha pivô. Eu vou colocar do lado aqui um LP. Então nós temos a linha pivô e a coluna pivô. Coluna pivô determinada pelo elemento mais negativo, linha pivô determinada pela menor razão positiva. A razão é o valor de B dividido pelo elemento pivô de cada coluna. Depois que nós temos a linha pivô, nós precisamos começar a construir a próxima tabela. Então, essa linha pivô é a linha escolhida. Então, na nossa próxima tabela, L1 vai ser a primeira que nós vamos preencher. E isso vai ser feito ao calcularmos uma nova linha pivô, que é esse NLP. Como que a gente calcula uma nova linha pivô? Eu coloquei aqui à esquerda a regrinha. É a linha pivô da tabela que a gente está olhando, da tabela que a gente tem, que é essa daqui, dividido pelo elemento pivô. Então, a linha pivô tem todos esses coeficientes que eu selecionei e o elemento pivô é 2. Então, vou pegar todos esses coeficientes aqui e dividir por 2. E esse verdinho vai ser exatamente isso. Então, vai ser igual à linha pivô da tabela, que é essa, dividida pelo elemento pivô, que é esse. Esse elemento pivô como denominador vai ser o mesmo sempre. Então, eu seleciono e aperto um F4 para ele ficar fixo e faço essa divisão. A razão não, só até o B. Então, eu dividi 2 por 2 deu 1, 1 por 2 deu meio, 1 por 2 deu meio, 0 por 2 deu 0, 0 por 2 deu 0, 80 por 2 deu 40 e aí eu tenho a nova linha pivô. Eu já posso copiar esses valores e como a L1 é a linha pivô dessa tabela, eu já vou preencher a L1 da nova tabela com os valores que eu acabei de calcular na nova linha pivô. E eu já fiz isso. Só que não bastam os valores da nova linha pivô. Ainda nessa tabela 2 eu preciso da linha Z, da linha 2 e da linha 3. Então eu preciso calcular uma nova linha Z, uma nova linha 2 e uma nova linha 3. Nova Z, nova L2 e nova L3. A forma de se calcular eu coloquei aqui à esquerda. Então vamos fazer a nova Z para vocês acompanharem. É igual a antiga Z, então é a Z da tabela anterior, eu clico aqui nesse coeficiente, mais, abre parênteses, a nova linha pivô, então é essa verdinha, nessa célula aqui, porque eu estou na primeira célula, vezes o elemento pivô da antiga Z. O elemento pivô da antiga Z é 3, 3 para todo mundo. Só que aqui é menos o elemento pivô, então eu vou trocar o sinal. Eu faço vezes menos essa célula aqui. E essa célula sendo multiplicada vai ser a mesma. Ela é a referência, então eu seleciono, aperto F4, fecho parênteses e resolvo. E aí eu posso copiar isso para todo lado. Eu fiz o mesmo procedimento para todas as outras células. Eu peguei ela, multipliquei por esse e somei com esse. Então, no segundo, o que eu fiz? Meio vezes menos 3 com sinal trocado é 3, então meio vezes 3, 1,5, e somei com 2, deu meio. E aí eu fiz a mesma coisa para os outros até o B. E com isso eu criei a nova linha Z. Então a próxima tabela já pode receber, eu vou copiar isso aqui e colar na nova linha Z.
Agora eu vou fazer a nova linha 2, com o procedimento que está aqui à esquerda da nova linha 2. Então, de novo, igual a antiga linha 2, então eu clico aqui na antiga linha 2, nessa célula, mais, abre parênteses, o elemento pivô da antiga 2, o elemento pivô da antiga 2 é 1, vezes o NLP. Então, eu vou pegar primeiro a nova linha pivô, que é esse elemento aqui, vezes o elemento pivô da antiga L2, que é 1, só que com o sinal trocado. Então, eu ponho menos e clico nesse elemento. Esse L5 é o elemento pivô referência, eu aperto F4 para fixar, fecho parênteses e somo, e dou um Enter. E aí vou até a última linha. Então, o que eu fiz tecnicamente? Eu peguei esse 1, multipliquei por menos 1, que é o elemento pivô com sinal trocado, deu menos 1, e somei com a antiga linha Z, que é 1 mesmo, que foi 0. Aqui eu peguei meio, multipliquei por menos 1, meio vezes menos 1 é menos meio, exatamente isso, e aí somei com 1. Menos meio mais 1 deu meio. E assim eu fui preenchendo todo o restante da linha e cheguei na nova L2. Copio e colo os valores para a nossa próxima tabela da nova L2. Agora, seguindo essa mesma regrinha, eu tenho que fazer a nova L3. Então, o que é a nova L3? É igual à antiga L3, clico nessa célula, mais, abre parênteses, do jeitinho que está aqui. A nova LP dessa célula, vezes o elemento pivô da antiga L3, que é esse aqui só com o sinal trocado. Então, menos, clico nessa célula. De novo, essa célula L6 agora é referência. Eu aperto F4 para fixar, fecho o parênteses e dou um Enter. E aí, só copiar e colar para o lado que eu tenho o mesmo processo. E com isso, eu tenho a nova linha 3. Clico aqui, copio, colo na nova linha 3, e aí eu tenho a tabela 2 já preenchida. Para saber se essa tabela já tem a resposta ótima, a gente tem que olhar para a linha do Z, somente a linha do Z. Se a linha do Z não tiver nenhum coeficiente negativo, essa já é a solução ótima. Só que aqui nós temos um coeficiente negativo, então ela não é o ótimo. Então eu preciso repetir o processo. Eu preciso achar uma coluna pivô, uma linha pivô, calcular uma nova linha pivô para criar uma nova tabela, para ver se essa tabela vai ser ótima ou não, repetindo o procedimento. Ele é circular até o momento que a gente não tiver mais números negativos na linha do Z. Aí a gente achou a resposta. Então vamos lá. O que a gente deve fazer agora? Achar a coluna pivô. A coluna pivô vai ser aquela onde a linha Z tiver um número mais negativo. Aqui a gente só tem um negativo, então vai ser a coluna de x2, que é onde o Z está negativo. Então essa vai ser a minha coluna pivô dessa tabela. Com a coluna pivô eu posso calcular as razões, exceto a da linha Z, que é não declarada. Então aqui L1, qual que é a razão? Vai ser o 40 dividido pelo elemento pivô, que é meio, que é determinado pela coluna pivô. Eu faço a mesma coisa para os outros. Aqui vai ser 60 dividido por meio. E aqui embaixo vai ser 0 dividido por meio. Então, agora eu tenho que escolher outra linha pivô, que vai ser a linha de referência para essa tabela. Ela vai ser a linha que tiver a menor razão positiva. 0 é neutro, não é positivo nem negativo. Então, só vale 80 e 120. A menor razão positiva e válida é o 80, porque eu estou considerando só 80 e 120. Então, essa linha aqui agora passa a ser, da segunda tabela, a linha pivô. Como a gente vai para uma terceira tabela, nós vamos usar essa linha como referência para calcular a nova linha pivô. E ela vai entrar no lugar de L1 dessa próxima tabela. Como que a gente calcula a nova linha pivô? Do jeito que está escrito ali à esquerda. Linha pivô da tabela dividido pelo elemento pivô. Então vai ser cada elemento da linha pivô dividido pelo elemento pivô, que é meio.
todo mundo dessa linha dividido por meio, porque é o cruzamento da coluna pivô com a linha pivô, ele que é o elemento pivô. Então, eu clico nesse meio, esse meu M16 é uma referência, eu seleciono e aperto o F4 para mantê-lo fixo e divido a linha inteira amarela daquela tabela por esse elemento. Então, dividir 1 por meio deu 2, meio por meio deu 1, meio por meio deu 1, 0 por meio deu 0, 0 por meio deu 0 e 40 por meio deu 80. A razão eu não divido. Automaticamente eu pego essas variáveis e já colo no lugar de L1, porque L1 dessa tabela era a referência. Então, a nova linha pivô vai entrar no lugar de L1 dessa próxima tabela com seus coeficientes. Só que agora eu preciso calcular uma nova linha Z para essa tabela, uma nova L2 e uma nova L3, do mesmo jeito que a gente já tinha aprendido. Então, o que é a nova Z? É igual à antiga Z, a antiga agora vem da tabela 2, que é isso aqui, o meu L15, mais, abre parênteses, a nova linha pivô, que agora é essa verdinha aqui, que é a nova linha pivô da tabela 2, vezes um sinal trocado, então eu aperto menos, do elemento pivô da antiga Z, que era menos meio. Então, estou trocando o sinal do meu M15, por isso que eu digitei o meio antes. Seleciono o M15, aperto F4, fecho parênteses, dou um Enter e construo a nova linha Z da terceira tabela. Copio e já colo os valores aqui na terceira tabela. Agora eu vou fazer a mesma coisa para L2. O procedimento está à esquerda, antiga L2 mais nova linha pivô, vezes menos o elemento pivô da antiga L2. Então vamos lá, igual antiga linha 2, que é isso aqui, mais, abre parênteses, nova linha pivô, vezes menos, que é o sinal trocado, do elemento pivô da antiga linha 2, que é esse meio aqui. É o meu M17, ele é referência, eu vou fixar, seleciono e aperto F4, fecho parênteses, dou um Enter e arrasto até o final. Com isso eu tenho os coeficientes da linha 2 da terceira tabela. Botão direito do mouse e já colei aqui. Agora só falta calcular a nova linha 3. Procedimento descrito aqui à esquerda. Antiga L3 mais nova LP vezes menos elemento pivô da antiga L3. Então vamos lá. Antiga L3, que está nesse 0, mais, abre parênteses, NLP, que é esse 2, vezes sinal trocado, menos o elemento pivô dela, que é esse menos meio. Seleciono aqui o M18, que é a referência, aperto F4, fecho parênteses, dou um Enter. E aí, copio isso aqui até o final, arrasto e colo, vou copiar e colar na L3 da última tabela. Agora a gente vai ver se essa última tabela é ótima ou não. Para isso, basta olhar a linha Z. É ela que não pode ter coeficiente negativo, as outras podem. Essa tabela apresenta coeficiente negativo para a linha Z? Não apresenta, então a gente chegou à solução ótima. Agora a gente vai aprender a fazer a leitura da tabela com a solução ótima, porque a gente vai precisar de um resultado para x1, um resultado para x2, para F1, F2, F3 e Z. E essa tabela está mostrando esses resultados. A gente vai agora aprender a olhar esses resultados. Essa é a situação. Olhar esse resultado, a gente olha por coluna. A coluna vai dizer se a variável está com resposta 0 ou diferente de 0. Se a coluna tiver com uma linha com o número 1 e as outras com 0, a resposta vai ter, ou seja, vai ter resposta diferente de 0. Se a coluna não tiver nesse formato de uma linha 1 e as outras 0, como por exemplo isso aqui, 1, 2, menos 1, 1, essa variável, essa coluna não vai ter resposta. Então x1 está num formato diferente do que tem que ter resposta. Então x1, na nossa solução ótima, está sem resposta. A solução ótima é não fazer nada de x1, porque x1 está desligado. x2 está ligado. Por que está ligado? Porque tem uma linha com o número 1 e o resto 0. Então está ligado. Se está ligado, vai ter uma resposta diferente de 0.
E que resposta é essa? Essa resposta eu olho na coluna B. Então eu pego a linha que está ligada, que tem o número 1, que é diferente de 0 dessa coluna, e vou até o B, que é 80. Então x2 eu vou fazer 80, está ligado em 80. Coluna F1 está desligada. O que é F1? É a folga da primeira restrição. Se a coluna de F1 está desligada, porque ela não está no formato 0 e 1, ela não vai ter resposta. Então F1 é 0, ou seja, eu tenho folga 0 na primeira restrição. A F2 é a folga da segunda restrição. Ela está ligada, porque ela está no formato todo mundo 0 e uma linha 1. E a linha 1, apontando na coluna B, me dá uma resposta de 20. Isso quer dizer que a folga da restrição 2, que é o F2, é 20. E a mesma coisa o F3 também está ligado na última linha com coeficiente 40. Então F3, restrição 3, tem folga de 40. E o meu Z, que é o que eu quero maximizar, que é o lucro, por exemplo, está no B da linha Z. A linha Z é essa daqui e o B é 160. Então qual que é o resumo da solução ótima? Não produzir nada de x1, produzir 80 de x2, que você não terá folga na primeira restrição, terá folga de 20 na segunda, folga de 40 na terceira e o seu lucro máximo é 160. Então esse método garante que quando resolvido corretamente um modelo, ele gerou uma solução ótima. Ou seja, existem outras formas de produzir x1 e x2, mas nenhuma delas dá um Z ou lucro maior que 160. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.